4 de agosto. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite comentando que a Constituição brasileira, após 30 anos da sua criação, ainda tem muitos dispositivos sem regulamentação. Considerada uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, São José do Rio Preto cresce cada vez mais. O desenvolvimento industrial e tecnológico do município, através de seu distrito industrial, é resultado da iniciativa do deputado estadual Orlando Bolsoni. Confira no programa de hoje. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o coordenador do curso de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio, que falou sobre o desemprego no Brasil. Estamos no ar. Em outubro, a Constituição atual completa 30 anos e ainda há 119 dispositivos que dependem de regulamentação. Como dizia Montesquieu, muitas leis, nenhuma lei. Um dos grandes entraves para o desenvolvimento do Brasil, para o investimento em empresas, formalização, manutenção da formalidade, da regularidade de empresas do Brasil e, portanto, caminhar para sairmos da crise, é a desburocratização e diminuir esse excesso de regulamentação que se pretende impor, onde se pretende prever de tudo. A Constituição já tem centenas de artigos e ainda temos a insegurança de não se saber se os artigos dependem ou não de regulamentação, que regulamentação virá, se essa regulamentação realmente será válida e mesmo assim ainda muita coisa sujeita à apreciação do judiciário por arguições de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Nós temos, além dos dispositivos constitucionais, são leis complementares, leis ordinárias, decretos, medida provisória, portaria, instrução normativa, normas regulamentadoras, orientações, isso em nível federal. Depois descemos isso ainda a estados e municípios e nós vamos ver a parafernália de regulamentação que simplesmente coloca todos em absoluta insegurança. Não só o cidadão comum, mas mesmo aqueles mais especializados, inclusive agentes fiscais, pessoas do poder público, têm dúvidas sobre a aplicação efetiva de determinadas normas. Portanto, é fundamental uma desregulamentação e a desburocratização para que se incentive a todos serem formalizados e se manterem na formalidade. Para se ter só um exemplo, em matéria tributária, as empresas gastam em média 2.000 horas por ano apenas para cumprir obrigações tributárias, o que gera um custo para as empresas do Brasil que supera 60 bilhões de reais. E o trabalho do SIMP, portanto, é também observar essa questão da legalidade, a questão das normas, a aplicação das normas, a regulamentação, que se aplique adequadamente o que tem que ser feito para a manutenção da formalidade e da regularidade. Mas só com a desburocratização, a redução de obrigações acessórias é que nós vamos ter realmente o incentivo ao investimento, à manutenção e à criação de novas empresas. Este é o trabalho do SIMP para que todos se mantenham formais, pagando seus tributos e empregando cada vez mais pessoas. Só assim nós vamos realmente conseguir superar a crise. A história do esporte a motor se confunde com a do próprio carro. Poucos anos depois da invenção do automóvel, as primeiras corridas já começaram a ser organizadas na Europa, especialmente na França. A primeira corrida de verdade aconteceu em 1895 e foi um desafio Paris-Bordeaux-Paris, com uma distância total de 1.190 quilômetros, passando por estradas muito precárias. Os corredores eram autênticos aventureiros, competindo com carros construídos por eles mesmos. O francês Émile Levasseur entrou para a história como vencedor da primeira corrida de carros de que se tem registro. Essa, você sabia? Considerada uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, São José do Rio Preto cresce cada vez mais.
O desenvolvimento industrial e tecnológico do município, através de seu distrito industrial, é resultado da iniciativa do deputado estadual Orlando Bolsoni. Esse plano de desenvolvimento industrial, ele possibilitou surgir na cidade ao longo de 10 anos 14 mini distritos industriais. A concepção foi em cima de micro e pequenas empresas. Hoje as áreas destinadas são áreas de 1.000 metros quadrados, até 1.000 metros quadrados, podendo construir 50%, ou seja, até 500 metros quadrados de construção. Estas pequenas empresas também adquirem os seus terrenos. Esses terrenos têm com um longo prazo de pagamento, só com a correção monetária, ou seja, só com a inflação. Então não existe cobrança de juros sobre essa aquisição que é feita na modalidade de licitação. Junto a essas empresas, se busca também facilitar a vida dos micro e pequenos empresários, buscando recursos através dos órgãos financiadores para atividades menores. Tem uma participação ampla do Banco do Povo, onde inclusive a Simp tem assento no seu conselho, representada pelo presidente José Cury, onde se destina recursos para essas micro e pequenas empresas, para pequenos investimentos. Já para investimentos um pouco maiores, nós incentivamos através da FAPESP, onde se tem o PIP, que é o Programa Industrial de para Pequenas Empresas, com recursos iniciais de R$200 mil para serem aplicados ao longo de 2 anos, e a aprovação desse recurso, ele passa por especialistas da área de ciência e tecnologia, onde se estabelece a viabilidade daquele projeto, passado 2 anos, demonstrando na prática que esse produto ou esse processo que ele é viável, que há a possibilidade de se obter novamente, através da aprovação de um projeto, se obter R$2 milhões. Esses R$2 milhões também são liberados ao longo de um cronograma aprovado pela FAPESP através de consultores, e que vai resultar depois em novos produtos ou novos processos. Nós acreditamos que sob a micro e pequena empresa que reside o desenvolvimento futuro do país. Se não se incentivar, tanto no campo creditício, quanto também no campo tributário, a micro e pequena empresa, com incentivo, com confiança, o país não atingirá o seu desenvolvimento. E isso tem sido um compromisso para mim, tanto pelo passado, que já desenvolvi projetos, em especial na minha cidade, voltado para a micro e pequena empresa, mas também para o futuro de São Paulo e do Brasil. Tem vontade de assistir a uma apresentação no Teatro Municipal, mas acha inviável o valor dos ingressos para a maioria dos concertos? Pode ficar tranquilo. Todas as segundas-feiras, sempre às 18 horas, o Teatro Municipal leva ao público uma série de concertos gratuitos, parte do projeto Happy Hour. Boa oportunidade para conferir um programa cultural na faixa. O teatro fica localizado na Praça Ramos de Azevedo, centro de São Paulo. Confira! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje vai falar sobre o tema desemprego, mercado interno, confiança do consumidor, ou seja, tudo aquilo que afeta a todos nós diretamente. O nosso convidado é o professor Dr. Joelson Sampaio. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer falar com vocês.
Os senhores fizeram uma pesquisa do IBRE, que é da Fundação Getúlio Vargas. O que é que deu essa pesquisa? Quais são os resultados dessa pesquisa no tópico desemprego? Essa pesquisa, ela indicou que no tópico desemprego, principalmente a questão de expectativas, né, a expectativa do consumidor, ela caiu no último levantamento, principalmente também por conta do mercado de trabalho, que aí vem a questão do desemprego. Então a pesquisa, ela mostra que a expectativa dos agentes econômicos, aqui eu estou me referindo a famílias, empresas, enfim, a todos os telespectadores no geral, essa expectativa piorou. Por quê? Em partes por conta do desemprego. No geral, o desemprego é a última variável a entrar em crise e é a última variável a sair da crise. E é isso que a gente observa no Brasil, não é diferente. Então o que a gente tem observado é que o desemprego, hoje em torno de 13% e quase 13 milhões de pessoas sem emprego, ele tem uma certa dificuldade para diminuir. E parte desse problema e parte dessa explicação, ela passa por uma questão de crise econômica que a gente viveu recentemente e a questão da crise política. Porque a gente não pode deixar de lado a questão política. A política tem uma relação muito forte com a economia. E quando isso acontece, acaba refletindo no dia a dia e na vida das pessoas. No passado, começou uma crise política que acabou desembocando numa crise econômica. Na sua avaliação, hoje nós temos os dois fatores conjugados ou não? Exato. Em particular, hoje o que a gente tem é uma crise econômica que a gente passou recentemente muito forte e também a questão política. Por quê? A gente tem um cenário muito aberto, então a gente tem um governo que teve um desgaste muito grande, né, não conseguiu emplacar as reformas, enfim, tem dificuldade de encerrar o mandato. E as eleições? As eleições estão muito em aberto ainda, a gente não sabe qual vai ser o próximo presidente do Brasil e qual é a agenda também desse próximo presidente. Isso aumenta as incertezas. E em economia, incerteza reduz consumo. Por quê? As pessoas, quando elas têm incerteza, elas geralmente falam, bom, por que eu vou consumir mais se de repente eu posso perder o emprego? Ou empresário, por que eu vou investir se de repente eu não vou ter demanda? Então o empresário, ele retém investimento, o consumidor, ele retém consumo e de fato a gente piora as variáveis econômicas. Infelizmente, esse é o ano que a gente tem passado e nós esperamos que em 2019 as coisas possam melhorar, que as expectativas possam melhorar por parte dos consumidores e a economia retomar seu crescimento. Mas se a gente voltar para o início, o desemprego vem aumentando, está estabilizado ou cresce? Ele tem uma estabilidade ruim. O que é a estabilidade ruim do desemprego? Ele, marginalmente, ele teve uma redução no final do ano passado e agora, marginalmente, teve um aumento. Mas, assim, basicamente muito estável. Estável num nível ruim, que é alto, né? Então, o problema do desemprego é que para ele reduzir, para ele diminuir, a gente precisa de crescimento econômico. Porque quando a economia cresce, o PIB cresce, e quando o PIB cresce, a gente tem demanda por trabalho. E demanda por trabalho a gente pode traduzir para o telespectador como geração de emprego. E é isso que ele quer. Para isso a gente precisa retomar o crescimento econômico. A gente precisa retomar expectativas dos agentes econômicos para a economia crescer e aí sim a gente ter demanda por emprego. Caso contrário, a gente acaba patinando. E é isso também que a gente pode falar um pouco do desalento que tem aumentado. O que é o desalento? São pessoas que param de procurar emprego. Isso é o pior dos mundos. Porque quando a gente tem o aumento do desalento, basicamente a gente tem pessoas que não estejam empregadas, mas elas pararam de procurar emprego por uma desmotivação, falta de expectativa. Isso é muito ruim. E esse número é de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Exato. Que é muito alto. Extremamente alto. Muito alto. Então nós estamos falando em 19 milhões de pessoas, ou quase 20 milhões de pessoas desempregadas nesse momento no Brasil. Exato. Agora, qual é a tendência de tudo isso? Qual a sua avaliação econômica? Porque dentro desse cenário você tem taxa de juros, você tem vários outros ingredientes que eu gostaria de tentar esmiuçar. Vamos começar pela taxa de juros.
Ótimo. Falando um pouco de taxa de juros, a gente pode dizer que hoje a taxa de juros no Brasil ela está num nível muito baixo, em torno de 6,5%. É importante lembrar que 6,5% é muito alto ainda quando comparado a outros países. Para o tomador, Exato. para o aplicador. 6,5% para o aplicador. Exato. Para o tomador é quanto? Para o tomador, você pode colocar 2, 3 vezes, né? Porque a gente tem o que é chamado no Brasil um spread alto, né? Então, o que seria o spread? É a diferença de quem investe e de quem precisa do dinheiro. Essa diferença é muito alta. Por isso que o tomador ele acaba sentindo essa dificuldade. O que é isso? Taxa de juros alta. E taxa de juros alta, ela inibe consumo, inibe investimento, ela prejudica principalmente as pessoas que têm maior necessidade. Quando a gente pensa em famílias, ela prejudica principalmente as famílias de menor renda. Se a gente pensar nas empresas, as empresas de menor porte. Porque as empresas de grande porte, elas geralmente têm acesso. Elas têm acesso a linhas internacionais, elas têm o que a gente chama de advisors, né, que são aqueles grandes bancos ali assessorando e procurando fontes de financiamento. Agora, as pequenas e médias empresas, as famílias mais carentes, são as famílias e as pessoas que mais sofrem com taxa de juros alta. Então, embora a gente tenha uma taxa de juros básica da economia, que é a Selic, hoje, num patamar historicamente baixo, a gente ainda tem pro tomador, que é para quem precisa, como você bem colocou, uma taxa muito alta. Essa taxa alta, infelizmente, prejudica consumo, prejudica famílias e empresas. A tendência dos juros é de subir na sua avaliação ou de se manter onde está nos 3, 3,5, 2,8, que é o que o tomador paga na ponta? Isso é falar do cartão de crédito, onde ele paga 12, 13% ao mês. Ótima pergunta. A tendência para esse ano é manter a taxa de juros, embora para o próximo ano existe a expectativa de aumento da taxa de juros. Então, quando a gente olha o mercado, o que o mercado prevê, o que o mercado espera, é um aumento de taxa de juros para o próximo ano. Porque esse ano a gente tem uma taxa de juros ainda nesse nível, a gente pode também relacionar a questão da economia. A gente tem uma expectativa de PIB que era no início do ano de 2,5%, hoje está em 1,5%. Ou seja, por conta das incertezas políticas, por conta da questão de eleição, por conta da crise que a gente passou, a gente tinha uma expectativa que era de 2,5% no início do ano, e agora, por conta de tudo isso, caiu para 1,5%. Isso está relacionado com o que a gente começou no início da nossa conversa: desemprego, com inflação, com juros e com PIB. Tudo isso em conjunto é importante para o telespectador entender, afeta muito a vida dele. Porque quando ele vai pagar uma passagem ou quando ele vai comprar algo no supermercado ou um serviço, é a inflação. Se ele não tem um recurso e precisa de um financiamento, é a taxa de juros. Como dica, é importante também deixar já uma dica para o telespectador. Tem coisas que a gente não controla, receita a gente não controla, empresa não controla a receita, ela não consegue dizer vou vender 1 milhão, 10 ou 100, ela não consegue, ela pode fazer muito esforço, mas custo ela tem um controle maior. Então, dado que ela controla custos, de repente vale a pena procurar eficiência nesse momento. Para as famílias a mesma coisa, renda a gente não controla, mas gastos a gente controla. Então, em períodos de crise, vale também lembrar que tem sempre um lado importante que é o lado do aprendizado, e de repente esse aprendizado ser mais eficiente. Aonde? Nos gastos, que é onde a gente controla. Gasto a gente controla, custo a gente tem mais controle. Já em ganhos, receitas, a gente não tem muito controle. A gente consegue se esforçar, mas a gente não consegue garantir. E o resultado está em menos consumo. Exato. Quando você tem todas essas mudanças na economia, você tem um efeito em consumo. Isso afeta a vida das famílias. E o câmbio? O câmbio. O câmbio hoje, ele está não só no Brasil, mas nos países emergentes, assim como a gente olha, por exemplo, Argentina, quando a gente olha outros países na Ásia, ele está desfavorável. O que significa isso? Ele está caro. Então, para as famílias e para as empresas, ele está muito caro. O que significa em termos econômicos? Ele desvalorizou. Não só, relembrando, no Brasil. Isso aconteceu também em outros países. Mas aqui, por os motivos que a gente já comentou no início, a questão de crise política, a questão econômica, a economia patina e não caminha. Então, quando o câmbio ele está do jeito que a gente observa hoje, em torno de 3,70, 3,80, bate 4, ele prejudica muito quem? As famílias que precisam fazer turismo, querem fazer turismo e não conseguem, viabiliza. As famílias que, de repente, consomem produtos importados. E as empresas. A gente
sabe que as empresas usam insumos, matérias-primas que são importadas. Então essas empresas são muito prejudicadas quando a gente tem um câmbio tão desvalorizado. E hoje é o cenário, daqui até o final do ano, para o câmbio. Um câmbio caro para as famílias, um câmbio caro para as empresas. Obviamente, isso acaba afetando a ponta. Por quê? Se eu sou empresário e aí o meu insumo ele ficou mais caro por conta do câmbio, eu repasso para o consumidor. Isso afeta as famílias em última instância. E o poder aquisitivo não acompanha. O poder aquisitivo não acompanha. E geralmente é engraçado porque quando a gente tem períodos como esse, de uma economia que tem mais dificuldade de crescer, a gente tem esses deslocamentos, né, ou esses descasamentos. A gente tem aumentos de preço ou custo que de repente a renda não acompanha. Vale lembrar que a inflação no geral no Brasil, ela está num patamar historicamente até baixo, mas não por um bom motivo, porque a gente passou por uma crise exatamente muito grande que afetou a renda de todas as famílias. E qual a tendência da inflação na sua avaliação? A tendência da inflação para esse ano é ter um pouco de aumento, principalmente por conta da greve dos caminhoneiros, né? A gente passou por um período bastante delicado que acabou gerando escassez de produtos na economia, isso acaba afetando a inflação, como a gente já observou no último indicador, que foi muito mais alto do que o que a gente observava nos últimos anos, mas provavelmente ela tende a ficar dentro dos 4,5%, que é o centro da meta do governo. Então a gente tende a ter uma inflação mais alta, mas ainda assim dentro do centro da meta. Qual a sua expectativa futura da economia como um todo? Quando é que nós voltaremos aos patamares, se é que voltaremos aos patamares de alguns anos atrás? Bom, alguns acreditam que com tudo dando certo, se tudo der certo. Se tudo der certo, exato, a gente chega em 2021 e 2022 a patamares de 10 anos atrás. Ou seja, é muita coisa tendo que dar certo para a gente voltar ao que era 10 anos, né? Mas eu acho que é importante também para o telespectador entender é que assim, o próximo presidente ele tem um desafio, né? Ele tem um desafio grande que é trazer a confiança para o país, trazer crescimento econômico, mas não sozinho, porque ele não vai conseguir, não diferente do que era, governar sozinho o país. Ele precisa do apoio, ele precisa do Congresso. Então, ele tem o desafio de ter uma agenda de crescimento, de geração de emprego, de estabilidade, mas principalmente política, de conseguir apoio no Congresso para conseguir colocar isso em prática e o Brasil voltar a crescer. Aí sim, a gente provavelmente, daqui 3, 4 anos, a gente tenha melhores indicadores, embora ainda voltando lá para trás, mas eu acho que a tendência ela melhora. E o que é importante, o que a gente precisa, é mudar a tendência. Porque do jeito que está, é ruim para o Brasil, é ruim para as famílias, enfim, e a gente espera... Para as empresas, para a sociedade como um todo. Para a sociedade como um todo, e a gente espera que isso seja modificado no próximo governo. Eu pediria as suas considerações finais. Agora a gente tem um momento importante para o Brasil, né, que é um ano de eleição, é um ano de escolha, e a gente tem um rol, uma eleição muito diferente das outras. É uma eleição que está em aberto. Então, muito cuidado, acompanhar. A gente não tem essa cultura no Brasil, às vezes, de acompanhar, de estudar bem todos os candidatos. Mas que não morra também nessa eleição, que seja uma cultura, mudança de hábito para todas as eleições, a gente poder analisar. Porque fica muito fácil, quando a gente não faz o dever de casa, colocar a culpa, de repente todo político é bom, não é bom, ou todo político rouba. Mas a gente tem que fazer o dever de casa. Por quê? Isso afeta a economia. Então, como o país é conduzido, como o país é governado, afeta a economia. E afeta a minha vida também. Então, acho que é a grande mensagem para todo telespectador se atentar para a escolha, porque essa escolha depois leva a gente 4 anos ou de crescimento ou de muita dificuldade. E a gente precisa fazer boas escolhas nesses momentos. Professor Dr. Joelson Sampaio, nós agradecemos muito a sua participação e a você que esteve conosco o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!